Bom, já vou pedir para você se apresentar, né? Para a gente Aham, não demorar muito, que só tem 1 hora de live. Então, deixa eu até colocar aqui que me ensinaram a colocar esse negócio do cronômetro ali. Vamos ver como é que vai ser. aham, Para quem não conhece, a Ísvia, esposa do pastor Anderson, eu fui madrinha do casamento, né? a bênção, Dinda. Eu me lembro quando a Isbia começou a paquerar o Anderson, chá de cozinha. Eu lembro várias coisas boas, engraçadas. Um tempo muito precioso lá em Rolândia ainda. Depois, logo depois que a Isbia casou, eu e o Fabrício viemos embora e você também foi para Santo Antônio da Platina, né? Isso. E Nós aí, ficamos lá por 6 anos. isso. E depois nós nos reencontramos aqui perto, porque o Anderson veio pastorear a IPI de Paranaíba. Na época, acho que ainda foi com vocês que ela virou igreja, não é? Ela era congregação Isso. ainda, Rô. Era a Era congregação congregação. aqui da IPI de Chapadão do Sul. Eles vieram para pastorear e logo já se transformou em igreja. Tá lá uma igreja linda. E Glória a Deus, né? casado, né? Tá no segundo ano em Curitiba, é isso? Segundo ano aqui em É. Curitiba. Aí Isso. o Senhor os levou para Curitiba, terra boa também, né? Uma Também, Deus, também. Nosso Deus é Deus de extremos, né? é Me tirou verdade. do calor e me trouxe para o frio. O calor aqui foi para o frio. Eu prefiro Curitiba, o clima, né? Se for É, Paranaíba, aqui Chapadão sim. ainda é um pouquinho melhor, mas Paranaíba é muito quente. É muito quente. Eu sou muito grata ao Senhor, tanto pelo tempo de Paranaíba, né? A gente se adaptou ao calor no tempo que esteve Sim. aí, né? E muito grata ao Senhor por esses anos. Mas Curitiba, de fato, tem um clima muito bom, né? Eu amo. Né? Também amo Curitiba. Minha sogra mora aí, né? Você sabe. Daí. Só que faz tempo que a gente não vai, agora com essa pandemia aí, tá um pouquinho mais difícil. Minhas Complicado, duas né? sobrinhas que moram aí têm casamento marcado esse ano. Uma era em maio, a Aham. outra em julho. Daí as duas estão tendo que prorrogar um Remarcar. pouquinho. Vamos ver como é que vai Aí, quando estiver por aqui, você já sabe que tem uma parada ser. obrigatória. Certeza. Mas vamos lá, Isis, eu vou pedir para você se Vamos. apresentar, né? Falar um pouquinho de você, do seu marido, da família, para o pessoal também te conhecer. Só antes, para quem não sabe, essa live a gente está fazendo, promovendo pela Secretaria de Ação Pastoral da IPI do Brasil. Eu sou a coordenadora do Núcleo de Apoio à Família Pastoral, que envolve as esposas de pastor e os maridos das pastoras, né? Mas o nosso trabalho mais efetivo, por enquanto, tem sido com as esposas, porque é o meu caso, né? Então, acaba sendo mais fácil para a gente trabalhar com isso, mas Deus vai prover também as outras necessidades. E aí a gente começou a fazer essas lives agora no mês de maio. Foi muito legal, deu muito certo, as mulheres estão gostando muito, a gente tem muito feedback bom. Depois, as lives também vão ficar disponíveis no canal do YouTube da IPI do Brasil, né? Para quem não tem Instagram. Então, tem sido um tempo muito especial. A minha ideia inicial era fazer durante o mês de maio. Aí o pessoal gostou, a gente já estendeu para junho e já temos aí uma programação bem legal para a gente continuar. E a Isvia, então, é a convidada de hoje para a gente falar sobre casamento. Quando eu pensei aqui, vamos Sim. falar sobre casamento. Eu comentei com o Fabrício, a gente estava, comentei assim com ele, quem que eu poderia chamar, né, de esposa de pastor, assim que eu conheço, que possa falar sobre casamento. E na hora o Fabrício já lembrou. Como um bom padrinho, né? Ele fala assim: chama a Ísvia, porque ela e o Anderson têm um casamento muito sólido, né? Estão no Graças a ministério Deus. já também. Então, com certeza foi de Deus, vai ser um bate-papo muito legal. Então, se apresenta aí, Isvia, fala para a gente aí do seu casamento, quantos anos de casada, família e tudo mais. Bom, Rô, nós somos casados há quase 16 anos. Nós completamos 16 anos, agora dia 10 de julho, de casados. Nestes anos, o Senhor nos deu 2 filhos, o Levi, que está com 13 anos, e o Josué, que tem 9 para 10, quase 10 aninhos. São duas bênçãos, né? O meu exército. Eles brincam que eu sou o general. É brincadeira. Coisas de bullying familiar.
Ah, mas que aí só Mas, tem homem, só você de mulher, né? É muito pois bullying. é, só eu aqui, mulher nesta casa, e nós estamos juntos há todo esse tempo. O Anderson, quando eu me casei com o Anderson ainda era seminarista. Ele terminou o seminário 1 ano e meio depois que havíamos nos casado, né? Então, eu Exatamente falava para o como Senhor, eu e o Fabrício, sabia? olha que legal. Eu falava para o Senhor que eu não queria casar com um pastor, porque tem muitos pastores na minha família e eu tinha um certo receio. E Deus foi muito bom, eu não casei com um pastor, né? Eu casei com um Caso seminarista. seminarista. Pronto, tá resolvido. Ele ouviu minha oração, do jeito dele. Mas, assim, tem sido anos de muitas bênçãos como casados, né? Eu e ele, quando nos casamos, a gente era bem maduro já, né? Eu tinha quase 26 anos quando a gente se casou, ele tinha 29, para 30. Então, é claro que houveram ajustes e adequações, adaptações nesses anos, mas foi muito bom desde o princípio, né? O Senhor nos abençoou muito, né? Pela forma com a qual nós começamos. Estamos aí juntos, felizes, graças a Deus, né? A gente tem um relacionamento para a glória do Senhor muito legal mesmo. E vocês assim que se casaram, você já se mudou de Rolândia? Não me lembro disso. Rô, nós ficamos morando em Rolândia 1 ano e meio, Seminário, né? Sim. porque ele Uhum. estava no seminário. E aí, por 6 meses, ele ajudou no ministério, como pastor do Ministério Infantil, lá Sim. em Rolândia. Uhum. Depois, o presbitério de origem dele solicitou a presença dele. E aí, nós ficamos 1 ano viajando todos os finais de semana para as igrejas do presbitério. Eu não lembro o nome agora, Mas mas eu lá de sei que Santo Antônio cada da Platina, né? Aquele lá. naquela região, isso. Então a gente ficava um final de semana em Rancho Alegre, na IPI de Rancho Alegre, e um final de semana na IPI de Uraí. Então a gente era recém-casado e a gente dormia nos finais de semana na casa dos irmãos, durante 1 ano, nos finais de semana, né? Durante a semana a gente morava em Rolândia e nos finais de semana ele atendia as igrejas e a gente dormia na casa dos irmãos nesse período. Que bênção! Foi uma Fomos sempre. experiência, né? Não, tem muita história divertida, boa para contar desse tempo, muito legal. Oi, Daí, no ano seguinte, que a gente foi para Santo Antônio da Platina. e daí lá ficaram quanto tempo? 6 anos, Seis Rô. anos, veio para Paranaíba. Depois a gente foi para Paranaíba, 7 anos em Paranaíba, graças a Deus. E há 1 ano e meio agora em Curitiba. E aqui é a primeira experiência do Anderson como pastor auxiliar, né? Sim. Até então ele tinha sido pastor titular, foram experiências diferentes em cada igreja, Uhum. né? Porque Santo Antônio da Platina era uma igreja bem antiga, né? Então era uma forma, um tipo de trabalho exercido, uma necessidade determinada. Paranaíba era uma igreja nova, e como toda criança tem os trabalhos de uma criança, de ensinar todas Uhum. as coisas, Isso. né? É uma igreja muito abençoada, foi muito gostoso o tempo de Paranaíba. Eu creio que, assim como a igreja cresceu nesse tempo, nós também amadurecemos muito. Então, Sim. foram 7 anos aí no Mato Grosso do Sul. Tenho, assim, um amor tremendo, imenso por Paranaíba. E aqui em Curitiba também é algo novo, né? O Anderson nunca havia sido co-pastor, existem características diferentes do trabalho como Uhum. co-pastor, né? Então é outro contexto, um novo contexto novamente, né? Sempre um novo desafio, né? Mas é bom. Sim. E eu vejo assim, até para a gente entrar na parte do casamento mesmo, que você Uhum. já está aí com quase 15 anos, o Anderson, né, trabalhando numa igreja, Sim. porque no primeiro ano de casamento ainda estava no seminário, e com Uhum. certeza você, mesmo sendo nova, enfrentou muitas lutas na igreja, né? Que já falei Sim. em outras lives que a gente Uhum. sempre vai ter problemas porque nós estamos lidando com pessoas. O dia que a gente teve aqui Uhum. uma conversa com a Eleni também foi muito legal, porque Eu assisti, foi muito bom. a gente também não pode olhar que sempre as outras pessoas são o problema, né? Que a gente Sim, também
como você disse, nós também somos tratados e moldados nessa caminhada. Então, Sem tudo é dúvida. uma bênção e Deus transforma tudo em bênção, se a gente estiver disposto a isso, né? Uhum. E eu percebo que você sempre foi muito cúmplice. E eu acho que isso é fundamental, né? Uma esposa que Sim. vive a cumplicidade ali ao lado do marido. Eu gosto muito de, até já comentei, talvez, eu não lembro se foi nessa live ou em outra, porque agora eu nunca tinha feito live e agora a gente faz um monte, né? O mundo mudou mesmo. Eu não lembro Sem se dúvida. foi aqui, já que eu falei, mas vou falar rapidinho que eu, no meu livro, Até as Esposas de Davi, você deve ter visto, eu gosto muito da história de Mical e eu sempre uso para as mulheres o exemplo de que Davi era apaixonado por Mical. Mas quando ele Uhum. precisou fugir para o deserto, talvez eles, lá até em comum acordo, eles optaram para que ela ficasse no palácio. E ele fosse para o Uhum. deserto para depois, talvez, voltar a buscar. Mas nesse tempo em que ela deixou que ele fosse sozinho para o deserto, as coisas mudaram. Ele teve outras mulheres, ela acabou também sendo entregue para outro casamento, enfim. Aquela paixão da juventude que eles tinham, a gente percebe ali pelo relato bíblico que se acabou, né? Então eu sempre falo para as Uhum. mulheres, não deixe o seu marido sozinho no deserto, né? Não É deixe. verdade. Ainda É que você verdade. viva no conforto de um palácio, o casamento precisa ser a cumplicidade, né? E o Sem ministério dúvida. pastoral, muitas vezes, ele é um deserto. A gente passa por Sem desertos, dúvida. estações, né? Então, é muito importante a gente estar junto. Queria que você Sim. falasse um pouquinho o que você acha disso, se você, de repente, tem alguma experiência, não sei, né? Se tem algo para contar. O que você acha disso? Rô, quando eu me casei com um pastor, eu sabia que eu teria que abrir mão de algumas coisas. Uhum, Dentre elas, estava assim, abrir mão de que eu estaria sempre perto da minha família. Eu abri mão disso. Eu abri mão do uhum, sonho. Não que eu não vá ter, não que o Senhor não possibilite em algum momento eu estar próximo da minha família, não é isso, né? Mas é que uhum, são coisas que eu precisei entregar ao Senhor quando eu decidi me casar com o pastor, né? uhum. E decidi estar com ele e ir com ele onde quer que ele fosse, né? Eu pedi algumas coisas para o Senhor, eu falei, Senhor, só te peço uma coisa, eu gosto de trabalhar fora, Rô, isso me faz Uhum. bem. E você é Falei, uma Senhor, ótima professora, pedagoga, né? É ótimo. graças a Deus. Deus te usa nessa área, né? Sim, e eu tenho me esforçado para ser uma bênção fora, né, da igreja também, né? Eu tenho um chamado missionário e a forma que eu tenho exercido é fora da igreja. Então, a única coisa que eu pedi ao Senhor é que Ele me desse a chance de continuar trabalhando fora, mas que eu iria com o Anderson para onde ele fosse, Uhum. para onde ele fosse. Então, eu fiz um trato com Deus. Falei, Senhor, seguinte, eu caso com um pastor. O senhor quer que eu case com um pastor? Eu resisti a esse negócio. Já que é para eu casar com um pastor, beleza. Eu vou para onde ele for, mas só prepara um lugar para eu trabalhar secularmente. O senhor Uhum. sabe que eu gosto. E Deus preparou em cada lugar onde eu fui. E o Sim. Senhor me fez próspera na profissão, em todos os lugares que eu fui. Mas sempre junto com o Anderson, aquela coisa de ser companheira dele. Não que eu não veja dificuldades, defeitos, não é isso. Uhum. Eu vejo, mas eu sou a companheira que está ali do lado dele, o sustentando, né? Eu acredito, uma palavra que o senhor me deu, era logo lá no início do casamento, que eu era aquela que sustentava os braços de Moisés estendidos. Sim, eu também tenho isso assim, na minha. Aqui, né? Então, e eu oro por ele, eu sustento em oração, eu sou a companheira dele. Então, às vezes até discordo de alguma colocação, de alguma postura, de alguma coisa assim, mas são coisas que eu não vou desaboná-lo na frente das pessoas ou desonrá-lo. É algo que no momento certo, no tempo de Deus, a gente conversa. E é Então, importante até você falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que é assim, por ser esposa de pastor.
a gente tem que ajudar, né? Eu já vi isso muito, já vi muitas esposas falando, e eu também já vivi isso, por isso até que eu vou dar esse exemplo. Então, por exemplo, ele faz uma pregação lá, a gente fala, isso aqui não ficou bom, isso aqui você devia ter falado de outro jeito. E eu acho que nós podemos ser auxiliadoras, mas tudo isso tem que ser feito com muita sabedoria, porque os nossos maridos, em especial os pastores, eles já têm críticos demais, né? Hoje as pessoas são muito críticas, muito mais do que eram antigamente, fazem muitas comparações. Então, acho que a partir do momento que eu comecei a subir ao púlpito também para pregar, eu tive consciência do quanto isso é difícil, né? E de como é ruim quando você desce de lá, você receber uma palavra, olha, você fez tal coisa de errado, né? É horrível, porque você tem o temor a Deus, tem o desejo de ser um bom pregador, né? De levar a palavra de uma maneira adequada. Então, quando você desce, você precisa ser encorajado, né? Isso em todas as áreas do pastoreio, mas eu tô dando esse exemplo porque eu me lembro quando eu casei também, a esposa de um outro pastor que eu conhecia, ela falou assim para mim, olha, para você ajudar o Fabrício, você faz o seguinte, enquanto ele estiver pregando, você leva um caderninho e anota tudo que ele falar de errado, para depois você passar para ele. Porque ela fazia isso com o marido dela. E eu no começo até fiz isso, mas aí eu pensei, gente, coitado, né? Vamos anotar as coisas boas, né? Olha, Exatamente. fez muito bem, isso aqui, porque a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, né? E o homem, em especial, depois disso também eu aprendi com outras pessoas e na caminhada que o homem ele precisa muito ser encorajado, né? Se a gente for falar depois aqui, se der tempo, das linguagens de amor, mas a maioria dos homens tem isso como linguagem de amor principal. O homem ele precisa se sentir útil dentro de casa, precisa se sentir importante. Então, isso vem através do encorajamento. Agora, se a esposa é aquela que vai sempre, né? Sempre criticando, a gente acaba não ajudando em nada, né? E às vezes. Misericórdia, né? E quando passa por problemas, né? Eu acho assim, eu dou opinião quando o Fabrício me pede. E agora também, por exemplo, eu sou pastora auxiliar aqui, né? Mas às vezes o marido vem compartilhar, abrir o coração, mas talvez ele não queira nem que você fale nada, ele quer que você ouça, né? Ele quer que você seja uma boa ouvinte, seja uma intercessora, porque se for para falar, precisa ter muita sabedoria, principalmente nesses assuntos de igreja, né? Para que ele não se sinta impotente, parecer que está fazendo tudo errado, porque isso é o que ajuda a levar a depressão, levar tantas outras doenças mentais que a gente tem hoje, porque de fato a gente passa por momentos assim, né? De muitas dificuldades na igreja. Algo que eu tenho no meu coração desde o princípio é que ele é pastor sobre mim, né? O Anderson é pastor sobre mim. Ele é nosso pastor também. Exato. Então, assim, para eu chegar como ovelha dele, fazer uma crítica a ele, isso é muito sério, né? Então, eu sempre orei muito ao Senhor. Quando eu via alguma coisa, por exemplo, que eu achava que não estava adequada, que precisava de algo, de um toque de Deus. Então, o que eu faço? Até hoje, o que eu faço? Eu oro, em primeiro lugar, ao Senhor. Eu oro por Ele. Eu clamo ao Senhor. Eu falo, Senhor, dá a visão. Se o Senhor quiser que eu fale, prepara o momento. Que Ele chegue em mim, que Ele puxe o assunto. Porque eu acho muito delicado a gente ficar... fazendo esse tipo de coisa, né? O Senhor não me chamou para ser mãe dele, me chamou para ser esposa, para ser companheira, para estar ao lado, para ser ovelha dele, né? Então, realmente, esse cuidado, né, de não ficar fazendo críticas a todo momento, a gente tem que ter mesmo, porque é isso mesmo, de críticas eles estão cheios, né? E isso acaba, você trazer isso para dentro da tua casa, vai interferir no teu relacionamento como casal, né? Na vida sexual, na vida amorosa, nas emoções, porque aí aquele campo de guerra que já existe lá fora, você está trazendo para dentro da tua casa também, né? Então a gente precisa de muita sabedoria de deixar os problemas lá fora. A nossa casa tem que ser um lugar de refrigério,
não é? Eu Que o penso nisso. chegue e quando ele entra dentro de casa, às vezes você nem vai falar de igreja. Às vezes as pessoas aqui da igreja me perguntam assim: ah, o pastor comentou tal coisa com você? E eu falo, não, porque assim, às vezes ele passa o dia lá em aconselhamento, ele não vai chegar em casa e eu vou falar para ele me contar tudo aquilo que ele fez lá. Não tem necessidade disso, não tem por que eu saber, a não ser que seja algo que eu saber, mas quando ele chega em casa tem que esquecer isso, né? Tem que Sim, relaxar, tem que assistir um filme, a gente pode fazer um jantar gostoso. Assim, o lar tem que ser exatamente. o marido chegar e não encontrar aqui um outro campo de batalha, né? E infelizmente Aham. isso que muitos lares acontece. Não só com pastores, né? Sem dúvida, muitos lares, não só pastores, a nossa casa, ela tem, eu falo, a gente costuma dizer assim, essa é uma coisa que eu e ele dizemos desde o princípio. Lá fora pode ter temporal, mas Uhum, aqui dentro tem que ter calmaria. uhum. Lá na igreja tem as lutas, as dificuldades, mas a nossa casa tem que ser sempre aquele lugar que eu tenho prazer de voltar. Verdade. Aquele lugar que eu falo assim, puxa, não vejo a hora de voltar para casa, Uhum. não vejo a hora da gente poder estar junto, bater papo, fazer coisas juntos. Eu lembro, Rô, que quando a gente era recém-casado, nesse esforço de que fosse um lugar gostoso para nós dois, tinham coisas que a gente fazia que eu gostava, passear no shopping, por exemplo, bater perna em Londrina. A gente fazia muito isso, só para bater perna, não tinha grana, não. Mas saía passear. E eu fazia com ele uma coisa que ele gosta muito, que é assistir jogo de futebol. Eu Uhum. me lembro de eu deitar com ele, a gente tinha uma televisão na sala, deitava com ele no sofá para assistir jogo do São Paulo de quarta noite. Pelo menos era do São Paulo, né? Time lindo, né, Rô? Fala sério. Como eu sou São Paulina, então tudo ok, né? Você também é inteligente como eu. Não era um esforço tão grande assim. Então, Rô, então a gente sentava juntos para fazer isso. Era uma coisa que ele gostava muito, né? Uma vez a gente ia assistir um filme, né? Na época a gente locava filme. Jesus, tô ficando velho. A gente, a gente locava um filme. Uma vez era do estilo que eu gostava e outra vez era do estilo que ele gostava, né? Ele gosta de filme de ação, eu gosto de comédia romântica. Então, a gente foi criando esses laços, fazer as coisas juntos. Eu lembro da gente fazendo uma horta juntos. O Anderson ama mexer com a terra. E ele me ensinou a mexer com a terra. Sentei com ele, limpamos a terra, fizemos coisas juntos. Então, ele sabia que podia encontrar em mim essa Uhum, companhia para todas as coisas, né? uhum, Seja para fazer a horta, seja para ir para a igreja, uhum. seja para o que for, né? Mas essa casa, a nossa casa, tem que ser esse lugar de acolhimento, né? É. Fazer a comida que ele gosta, ele também cozinha. Aqui em casa a gente tem as coisas bem partilhadas, mas eu faço questão, sempre fiz questão, de fazer a comida que ele gosta, fazer o quiabo do jeito que ele gosta, né? Ele ama quiabo. Aprendi a fazer com a minha sogra, sem neura. Porque a mulher fala assim, não tem que ser igual dessa mãe, né? Sem neura. Uhum, Dona Carmen, minha sogrinha, como é que a gente faz esse negócio? Né? Me explica aqui que eu não sei fazer isso. Então, ele sentir vontade de voltar para casa, né? uhum, Ter uma mulher bonita, arrumadinha, não precisa ser com coisas caras, mas ajeitadinha, esperando ele chegar. Quando a uhum, gente tem os filhos, é mais difícil? É, mas espera com os filhos ajeitadinhos. Ah, eu trabalho fora. Eu também trabalho fora. A hora uhum. que você ouvir, amor, que bom, como foi seu dia? Tudo bem, querido? Ter esse lugar de acolhimento, de alegria, de paz é muito importante, né? Um lugar agradável, uma esposa Sim, agradável, né? Porque vamos falar a verdade, que a gente sim. pode correr o risco de ser muito chata, né? Até pelos afazeres do dia a dia e pela nossa correria, a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia fala de mulher goteira, né? De mulher chata, porque isso acontece mesmo com as mulheres. E, na verdade, até isso é importante porque os pastores, agora vamos falar aqui entre, né, as esposas de Entre pastores, nós, a gente precisa entre tomar nós. cuidado, porque os pastores, eles são alvos para que outras mulheres se apaixonem por eles. Por É quê? Né? verdade.
Vamos pensar aqui, porque várias mulheres procuram os pastores para se aconselhar ou ouvem pregações, né? Sem dúvida. E são mulheres que muitas vezes tá com problema lá porque o marido não conversa com ela, ela tá muito triste. Daí ela chega, vê o pastor, que é alguém que tá lá, só vai ouvir, 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 depois dar um bom Uhum. conselho e orar por ela. É tudo que a mulher queria, né? Vamos falar assim, para alguém que tá carente, que tá com... Então é muito fácil alguém se apaixonar Sim, por ele, né? E os pastores são homens. Então a gente precisa cuidar disso, porque eles não são anjos, né? Eles têm corpo, têm desejos, têm hormônios, têm sim, emoções. Então, se dentro de casa não houver aquele suprimento, aquela história, né, da gente cuidar mesmo da nossa grama, da nossa casa, o provérbio uhum, diz, né, que para quem tem fome, até o amargo é doce, mas quem está satisfeito despreza até o mel. Eu acho esse um conceito uhum. muito importante para todos os casamentos, Sem né? dúvida. Para que a gente consiga suprir um ao outro. A gente está aqui falando Sim, com esposa, por isso nós estamos falando de marido, mas claro que os maridos que estão aí nos ouvindo, isso também vale claro, para com a sua esposa, né? De cuidar também claro. da sua esposinha aí, tem que ser uma troca, porque nós precisamos olhar para isso como um desafio também, mesmo na correria do dia a dia, mesmo nos problemas, mesmo com o acúmulo de tarefas, não dá para descuidar do casamento. E eu ainda Claro. acredito que a gente ainda vive esse lado espiritual, como famílias cristãs, e em especial de Uhum. pastores, que o diabo quer mesmo destruir. Né? Porque se destrói o casamento do pastor, em muitos casos, ele destrói a igreja. Né? Se não Sem destrói a dúvida. igreja, causa ali, num primeiro momento, uma Um, luta muito um transtorno. um transtorno, né? Porque é o pastor, e não adianta a gente ir contra isso, porque a gente tem visibilidade, né? Nós estamos Sim, evidentes, as pessoas estão olhando para nós. uhum. Então, é muito importante ser uma mulher agradável, uma mulher que conquista o marido, uma mulher que tem sabedoria, que conversa, né? De uma maneira tranquila. Como você disse aí, que consegue fazer um ambiente de paz na casa. Eu acredito que a mulher tem muito poder para isso, né? A palavra de Deus nos diz, né, que a mulher virtuosa edifica a sua casa e a tola destrói. Exato. Até eu fiz uma postagem que eu coloquei: as mulheres querem poder, é o poder que a gente tem. Você pode destruir ou edificar a sua casa. Então toma cuidado com isso. Não queria Exato. poder. Deus já deu, né? Então a gente E que precisa. poder, né? Então, assim, Eu sempre falo, da mulher tá sempre, né? Receber bem, assim, é muito importante. sim, Rô, e ter o seu marido, né? Quando a gente olha lá para a mulher de Provérbios 31, ele a louva, né? Ela Uhum, é uma mulher louvável, diz isso. aquele texto. E naquele texto, a gente pode ver que ele confia nela. Uhum, Então, às vezes, o marido não tem a confiança de chegar em casa e abrir o coração para a esposa, porque tem medo das reações. Então, se a esposa é uma mulher irada, uma mulher goteira, aquela que reclama de tudo, ai, porque falta tudo. Jesus, o que o marido vai ter de liberdade, de tranquilidade para conversar com essa mulher? Não vai ter, né? Ele vai procurar em outro lugar esse abrigo, esse aconchego. Ele tem que ter a liberdade de chegar na esposa e saber que ela vai acolhê-lo, acolher as suas lutas, as suas dificuldades, né? Eu sei que, por exemplo, a primeira pessoa para quem o Anderson contou um trauma de infância foi para mim. E uhum. por que que ele contou para mim? Era algo, ele já tinha na época 32 anos, ele carregava um trauma desde os 8. A primeira pessoa para quem ele contou foi para mim, porque ele falou assim: eu sabia que a sua reação seria positiva e que você ia me Uhum. acolher. Agora, se eu sou sempre irada, nervosa, irritada, cada vez que ele me conta algo dele, pessoal, particular, eu tenho um piti, não vai Aham. contar mais, É né? Ele verdade. não vai encontrar aqui o abrigo necessário, né? Uhum. E o inimigo é sujo, de fato, ele prepara.
emboscadas, né? Sim. Agora, veja bem, eu me lembro, isso foi bem no começo em Santo Antônio da Platina, uma moça tomou banho, pôs um short curto, uma blusinha de alça, sem roupa íntima, e foi para o escritório para um aconselhamento pastoral. E aí eu não estava com ele. Eu Uhum. sempre oro ao Senhor, Senhor, cuida do Anderson, dá sabedoria ao teu servo, livra da mulher adúltera, aprendi isso com a minha mãe. Uhum. Ore por ele, você não sabe o que ele vai encontrar. Uhum. Orei por ele e descansei no Senhor. Naquele dia ele chegou para mim e falou assim, você não sabe o que aconteceu hoje. E ele me contou, como é que eu sei dessa história? Ele me contou. Uhum. Eu falei, e aí, o que que você fez? Ele falou, nem levantei da mesa. Olhei para ele e falei assim, daí de onde você está, você volte para sua casa. Se você quer conversar comigo para um aconselhamento pastoral, coloque uma roupa decente. Você não está vestida adequadamente para conversar com o pastor. Por favor. Isso mesmo. O Então, marido também tem que ter o seu posicionamento, né? tem que Cada ser um homem de faz Deus a também, sua né? parte. Misericórdia. Mas quando ele me conta, Rô, gerou em mim mais confiança em quem ele é e ele tinha confiança em contar para mim. Senão ele não contaria, né? Senão Exatamente. ele não contaria. Ele Porque as reações esconderia de mim. mostram quem a gente é, né? As reações são muito importantes. E eu falo que eu sempre também ministrei aqui para as mulheres, que eu falo assim que a mulher ela tem um poder de influência tão grande que você, quando seu marido chega e te conta alguma coisa, dependendo da tua reação, é o próximo passo que ele vai tomar, né? Se ele chega Uhum. falando assim, ai, o fulano me fez isso, e você colocar mais lenha na fogueira, ele sai de casa e se encontrar com o fulano, ele vai matar o fulano. Agora, se você, como uma esposa sábia, promover a paz, né? Falar, não, amor, esquece o fulano, vamos orar por ele, né? Não liga, isso é uma cilada, não vai você vai apaziguando o coração dele e ele vai realmente se acalmar. Então a gente tem esse poder de influência. A Sem mulher dúvida. mais do que as outras pessoas, como esposa, como mãe. Se a gente acorda de mau humor, a casa inteira vai ficar num ambiente ruim. Agora, se a mulher acorda de bom humor e a casa inteira de mau humor, a mulher transforma isso. Essa é uma verdade que a gente não pode É negar, verdade. né? É um poder que foi dado à mulher. Então, passa muito essa questão da reação da esposa, o que vai trazer a confiança para que o marido conte a ela os problemas, as dificuldades, até as lutas que ele tiver, né? Em qualquer área que seja. Vai muito da Uhum. sabedoria na hora de reagir mesmo. E é por isso que É nós precisamos verdade. desenvolver dentro da nossa casa, né? Essa a honra, a admiração um pelo outro. E a gente faz isso tendo momentos como casal. É muito importante na vida pastoral a gente reservar um momento só para o casal, né? Você ainda consegue fazer isso com o Anderson? Opa! Claro que a gente consegue. Na verdade, a gente sempre fez, né? Hum? A gente sempre teve esses momentos, mesmo com os meninos pequenos, né? Nas igrejas por onde a gente passou, eu vi numa das lives, acho que foi com a Eliane, que vocês falaram que Deus sempre providenciou amigos, que a gente Uhum. pudesse confiar e caminhar perto, e é verdade. Em Uhum. todas as igrejas por onde a gente passou, Deus providenciou pessoas para nos auxiliar em tudo, né? Avós substitutas, né? Uhum. Tem irmãs que até hoje se sentem avós do Levi e do Josué, né? E eles chamam de vó, né? Ia. E quantas vezes tia, nossa, tem vó e tia por vários lugares. Você já tem E, mesmo, né? e Porque a tua família a gente sabe que é bem grande. Mas tá bom. tem família pelo Brasil. É. Uhum. Então, Rô, e assim, Deus sempre providenciou pessoas para ficarem com eles, nem que fosse para nós dois irmos na pizzaria. Eu me Uhum. lembro dos meninos pequenininhos, e eu me lembro da Salete, uma irmã de Santo Antônio da Platina, que ficou com os meninos para a gente curtir um aniversário de casamento, por exemplo, né? Já ficaram na casa da minha mãe por alguns dias para a gente poder viajar juntos. Inicialmente a gente viajava assim, 4 dias juntos, né? O tempo maior que os meninos ficaram longe de nós foi por 10 dias, que foi nesse período da mudança.
agora de Curitiba para cá, mas a gente não ficou juntos. Juntos, 8 dias. Eu e o Anderson conseguimos viajar 8 dias sem os meninos. Aí eles ficaram com os meus pais. E foi, assim, uma viagem incrível. Muito importante para nós dois, necessária, de compartilhar coisas boas, coisas da história, de namorar, Uhum. né? Às vezes, assim, a gente combina agora que eles estão maiorzinhos, a gente mora num sobrado. Então, eu louvo a Deus porque existe Xbox, videogame, é uma bênção. A gente combina com os meninos, vocês vão jogar aí, vocês dois, agora, um tempo, vocês dão um tempo para mamãe e para papai aqui no quarto, né? E a gente, sobe para o quarto, tranca a porta para ter o nosso tempo. Às vezes para assistir um filme, Sim. para namorar, Uhum. né? Para falar de coisas só nós dois. Então, a gente separa sempre esse tempo para nós dois. Mesmo porque, Rô, além de ser casal, pastor e esposa, nós somos um casal comum. E Sim. um dia os filhos vão embora. E se Uhum. a gente não tiver esse tempo só nós dois, se a gente não tiver esse tempo gostoso, quando os meninos forem, como vai ser? Né? Então, Uhum. a gente cultiva esse tempo juntos, de qualidade, de rir juntos, de achar coisa engraçada, sempre. A gente sempre está fazendo, né? Quando os meninos eram menores, era mais espaçado, agora que eles são maiores, a gente faz esse combinado, né? A hora do videogame, com a nossa hora, a gente faz esses acordos e acertos. E tudo isso passa pelo que você já falou aqui antes, pelo que a gente falou. Isso vai fazer com que o seu lar seja um refrigério, né? Porque ele vai Sim, chegar e vai encontrar o descanso ali nos braços da sua esposa, né? Você também no uhum, dele, claro, mas assim, isso vai aumentar a nossa cumplicidade, a nossa honra. claro. E tudo tem que ser feito com sabedoria. A gente tem que aproveitar esses momentos, né? Ah, vamos aproveitar o momento a sós para falar dos problemas, né? Porque eu acredito que muitos aqui seguem essa regra importantíssima, que é assim, não, a gente não vai falar dos problemas da igreja na frente dos nossos filhos. Mas também não vamos ficar Amém. falando quando a gente estiver lá sozinhos, né? Sempre lá sozinho, aproveitar para falar da igreja. Eu e o Fabrício aqui, inclusive, a gente tem uma regra, porque assim, o Fabrício, principalmente, o temperamento dele, por ser diferente do meu, ele é uma pessoa assim, se ele vê algo para resolver, ele quer resolver agora. Eu não, eu penso assim, pode ser amanhã, semana que vem, né? Eu brinco que eu trabalho melhor sob pressão, mas na verdade isso às vezes é um defeito porque é procrastinação, né? Mas o Fabrício não é assim, ele faz a coisa na hora. Então, se na hora de dormir a gente deitou na cama, eu lembrar ele de algum problema ou falar de algum problema, ele não dorme direito, porque a mente dele fica tentando resolver aquilo. Então, se eu quero que ele tenha paz e descanso dentro de casa, se eu tiver que falar de algum problema, tem que ser no outro dia. Eu tenho que me segurar e não falar à noite, porque muitas vezes você não vai ter como resolver, né? E vai o coração aflito à toa, né? Então, assim, a gente tem que aprender a se calar quando for preciso e deixar para o outro dia mesmo, para que isso seja um refrigério. Eu e o Fabrício aqui, por exemplo, o Fabrício, mesmo ele com esse temperamento, né, de fazer, o Fabrício é de fazer e fazer na hora, e ele gosta de excelência, mas ele não é uma pessoa estressada, eu estou falando em termos de saúde mesmo, como ele poderia ser pelo temperamento dele, né, de se Uhum. sobrecarregar muitas vezes. E ele não é porque esses dias até a gente estava numa live aqui com o Dr. Aldrin, até que a gente estava falando, porque o Fabrício é aquela pessoa que ele chega em casa e ele consegue se desligar. A gente assiste filme, a gente assiste série, e claro, eu aprendi no decorrer, então eu também o ajudo nisso, de não ficar falando dos problemas, não ficar perguntando as coisas da igreja, Uhum. e isso faz com que ele tenha uma mente saudável, apesar de tantos problemas, de tantas coisas que ele resolve no dia a dia. Então, isso Uhum. fortalece o casamento, o nosso laço, e é uma grande ajuda para um marido que é pastor, né? Por exemplo. Sem dúvida, Rô, é muito importante a gente estabelecer esse ambiente que a gente está falando aqui de paz, de alegria. Você falou uma coisa interessante que eu acho que a gente podia abordar, né? Você colocando que você e o Fabrício
são muito diferentes, né? E eu também, eu e o Anderson também somos muito diferentes, embora, assim, tem algumas particularidades em comum, né? Sim. Mas E a a gente é convivência muito deixa a gente diferente. mais parecido, mas a individualidade continua, né? O É, temperamento. exatamente. A gente hoje é engraçado, né? Se uma mulher, por exemplo, tiver um aconselhamento com o Anderson e depois tiver um aconselhamento comigo, é até engraçado, né? Porque geralmente ela fala assim: mas você falou a mesma coisa que o pastor, vocês combinaram? E muitas vezes a gente não falou, a gente não combinou, porque a gente não fica falando, como você disse, de tudo que acontece o tempo todo, porque misericórdia, né? Aconteceu lá, lá ficou. Mas eu acho muito interessante essa questão da gente pensar que nós também somos complementares. Uhum, E que o Senhor nos coloca juntos porque existem características em cada um de nós que juntos formam um potencial. uhum. Então, acho que um dos grandes problemas que existe nos casamentos é que a esposa quer que o marido seja do jeito que ela imaginou. Isso, do jeito que ela acha que é o melhor ser, né? Ele vai ser Exatamente, melhor se ele for assim. exatamente. E não é por aí. Uhum, Né? Eu acredito que do jeito que cada um deles é, né? O Senhor os fez para ser bênção assim e nos colocou com eles porque juntos nós somos complementares, uhum. né? Se a gente olhar para as cores complementares, elas são opostas. Quando a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento sobre a auxiliadora idônea, idônea significa complementar ao oposto. Uhum. Olha que coisa linda, né? Então, Deus nos colocou como complementares. Existem características em nós que eles não precisam ter, que são complementares a eles. E por que que a gente às vezes fica forçando a barra para que eles sejam do jeito que a gente imaginou, Uhum. né? Então, existem essas questões. Eu vi uma amiga que colocou aí que ela não é pastora. Não, querida, Eu fico. tranquilo, você é esposa de pastor, de boa, né? Sem problemas. Eu acho que existem chamados diferentes também, né? Até para as esposas de pastor. Existem esposas de pastor que o Senhor chamou para simplesmente, não é simplesmente, mas para fazer o seu papel como esposa e cuidar dele. Existem outras que trabalham junto com eles no ministério e Isso. outras que o Senhor leva a pastoras como fez com você, né, E Rô? a Né? única coisa que você não pode abrir mão, você que, né, tá aí ouvindo e que, não, eu não sou pastor, eu não sou boa para aconselhar, a única coisa que você não pode deixar de fazer é interceder pelo seu marido. Esse é o seu Sem dúvida. papel. E você precisa estar disposta caso Deus te chame para fazer, né, alguma coisa, porque às vezes também a gente se coloca assim, ah, eu não sou boa de aconselhar, eu não sou pastora, mas talvez isso seja algo nosso que precisa ser rompido, porque você tem algo para oferecer, né? Eu acho que todo cristão, todas as pessoas que têm a Cristo, elas têm algo a oferecer. Então, não se feche Sim, também na barreira assim, não, meu marido que é o pastor, eu não sou. Você tem algo a oferecer, mesmo sem ser pastora. Talvez precise de você num aconselhamento com alguma mulher, né? Então, esteja uhum. disponível a isso, que na hora certa Deus vai te providenciar aí algo, vai te capacitar, se for, né? Se for a vontade dele. Só não fecha o coração para essa possibilidade. É, continuando nesse parênteses, Rô, que a gente abriu aqui, veja, quando eu me casei com o Anderson, eu sempre achei que meu chamado era restrito ao ministério com crianças, né? Uhum. Estou aí no ministério com crianças há mais de 20 anos. Mas na medida em que a gente foi se envolvendo com a obra, necessidades foram surgindo. Sim, aham. E então, eu creio que o Senhor vai abrindo portas e não tem porquê também, né? Se a gente sente que isso é a direção de Deus, né? Claro que debaixo de oração, da direção do Senhor, não existe porquê também a gente não abraçar um novo chamado, um Sim. ministério, né, que se estende a nós. Então, eu nunca achei que eu fosse trabalhar com casais, e quantos casais já eu acompanhei o Anderson na ministração e quantas coisas Deus já fez, né? Acho que dá para Importante fechar ter o um parênteses. coração disponível. E olha, a gente vai ter uma live que a gente vai falar sobre isso. É uma live Ai, que chique. marcada agora para o final do mês, que é exercendo um chamado. E aí a gente vai Legal. abordar esse tipo de coisa, né? O que que a esposa do pastor faz, afinal de contas? Ela é pastora ou não? A gente vai conversar sobre isso também. Mas vamos Vai ser voltar, joia. né, para nossa Vamos lá.
específico de casamento, tem mais alguns pontinhos aqui que eu tinha anotado, mas acho que a gente falando dessa questão aí de sermos diferentes, é importante para que cada mulher que está aqui, cada marido, consiga olhar para o seu cônjuge, né? E encontrar a beleza dessa diferença. Eu não preciso mesmo querer que ele seja diferente de mim. E, puxa, como é bom que ele não é igual a mim, né? Eu falei diferente, mas é igual. Sim. Como é bom que ele não seja igual a mim. Por isso que Deus nos uniu. Dificilmente duas pessoas com o mesmo temperamento se casam. Dificilmente. Até porque a gente procura na outra pessoa aquilo que falta em nós. Né? Isso a psicologia explica. Então, a Sim. maioria, existem poucas exceções, a maioria você é casado, é o Sol e a Lua. Né? Os temperamentos são muito diferentes. E isso abre para a gente um leque de oportunidades, de novas perspectivas, porque eu Sim. enxergo algo sobre aquilo. O Fabrício tem outro temperamento, ele vai enxergar um outro ponto. Então, é aquilo que você disse. E daí nós vamos nos complementar, é a completude, é complementar. Sim. Isso é o casamento. E isso é muito importante em qualquer casamento, mas para você que vive o ministério pastoral ao lado do seu marido, isso é fundamental, né? Você entender isso. Exatamente. Rô, tem uma coisa muito interessante, né? Quando o Anderson me conheceu, você conhece a IPI de Rolândia, e que a IPI de Rolândia é uma igreja de uma linha mais avivalista, né? Segue essa linha mais avivalista. E o Anderson veio de um contexto de uma igreja mais tradicionalista, mais diferente, né? E Forma aí diferente. agora, formas diferentes, organização de culto diferente. E agora, José, né? Como é que vai virar essa história? E eu me lembro que eu falei para ele, ó, eu sou crente barulhenta, eu gosto de orar alto, eu gosto de bater o pé na hora da oração. Você sabe o que é isso? E falei, ó, não vou mudar. Eu lembro que eu falei isso para ele assim de cara. Ele falou assim, aquilo que for de Deus para minha vida, eu quero. E aí, o que o casamento fez? O que eu trouxe para a vida do Anderson foi levá-lo a desejar a ter experiências diferentes com o Espírito Santo de Deus. Uau, olha que Né? coisa linda, né? Olhar para essas experiências com o Espírito Santo de Deus de uma forma diferente do que ele via até então. E o que o Anderson trouxe para a Ísvia? Equilíbrio. Então, essa convivência com o Anderson me colocou no eixo. Sim. Vamos dizer assim, me colocou no eixo, me trouxe equilíbrio. Então, veja que coisa linda, o Anderson não deixou de ser o Anderson. Ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas se expressa de um modo comedido. Eu continuo sendo a Isva, expansiva, como vocês conhecem, mas de uma forma muito mais para aqueles que me conhecem, né? Mas de uma forma muito mais equilibrada, amadurecida. Mas foi no casamento, foi nisso que a gente conversando, aliás, acho que isso é imprescindível, Rô, dialogar sobre nós, sobre quem somos, ter a coragem de perguntar para o seu cônjuge querido, o que você vê em mim de positivo? O que você acha que eu preciso melhorar? Né? Eu acho que esses diálogos... Né? Esteja pronta para ouvir, que ninguém aqui é perfeito, né? Então, como é importante a gente ter esse tempo de diálogo sincero. É claro, Rô, que como você disse, a gente não vai fazer isso a todo momento, em qualquer dia, precisa de um tempo certo no momento de Deus. Eu não vou fazer isso no domingo, que ele vai pregar. Eu sei que ele gosta de, no domingo, ter o tempo a sós dele com o Senhor, ficar um dia mais tranquilo. Nesse dia eu junto os meninos para ficarem mais perto de mim ainda, para que ele tenha esse tempo dele com o Senhor de forma mais tranquila. É o jeito dele com o Senhor. É o modo com o qual Deus fala com ele. Então, nesse dia, eu não vou trabalhar aí, nós não vamos falar disso. Né? Vamos deixar que ele tenha o tempo dele com o Senhor. Se ele quiser que a gente ore juntos, e a gente ora junto praticamente todos os dias. Agora na quarentena ficou bom demais que a gente ora junto todo dia mesmo. Bem gostoso isso. E então, deixa ele ter o tempo dele com o Senhor. Então é importante, Rô, a gente ter esses momentos também de afinamento entre o casal, né? Como esposa do pastor, como esposa.
de um modo geral, né? A Sim. esposa do pastor precisa ouvir dele também. Poxa, amor, aquela sua roupa não estava legal, Uhum. não é? Às Ai, vezes amor, a gente precisa quebrar o orgulho, né? Porque como nós falamos aqui antes, sim. você é muito mais fácil a gente ver os defeitos e os problemas, as falhas do marido, né? Ou da esposa, do Uhum. que ver as nossas. Então, tudo passa pela humildade, pela nossa busca do Senhor. Sim. Uma mulher para ter sabedoria, um homem também, mas, né, volto a repetir aqui, como o papo é entre esposas, por isso que eu falo bastante de mulher, mas eu reconheço que o homem também tem o seu papel, tá? Antes que algumas mulheres fiquem Sim. bravas, né? Que tem mulher que fala assim, só mulher, né? Não, o marido também. Mas a gente está dirigindo essa conversa para a esposa. Então, uma mulher, para ter sabedoria, ela precisa conhecer ao Senhor, né? Não dá para você viver tudo isso que a gente está falando de casamento, né? Que apesar de ser difícil, é algo tão bom e maravilhoso de se viver. Isso só acontece, só é possível encontrar o tesouro que há nisso se você Uhum. conhecer o Senhor, se você for uma mulher que tem intimidade com Deus, que ora todos os dias, que lê a palavra, que busca conhecimento da palavra, que tem boas fontes, que não se alimenta só de redes sociais, ou de novelas, ou de filmes, ou de séries. Como eu disse aqui, eu também Uhum. assisto filme, também assisto série, mas a nossa prioridade sempre precisa ser o Senhor, né? Então, enquanto eu não me alimentar plenamente de Deus, eu não vou ter esse algo bom para oferecer dentro da minha casa. O que que eu vou jorrar dentro da minha casa? O que que eu vou jorrar no meu casamento? Um dos propósitos do casamento, achei incrível isso que você disse aí de você e do Anderson, porque eu vejo que um dos propósitos do casamento é a santificação um do outro. É um santificando o Uhum. outro, porque quando eu faço algo que Sim. ele fica bravo, ele vai ter que se santificar e me perdoar, né? E quando eu faço algo bom, ele aprende comigo, eu também estou dando uma oportunidade de santificação. Então, só que a gente só vai viver isso se viver a palavra. Se viver uma vida de intimidade com Deus, de realmente ser uma mulher de oração, porque aí tudo vai ficando mais fácil. Até, por exemplo, Sem dúvida. eu falo aqui de críticas. Se eu oro pelo meu marido, oro mesmo por ele, quando ele toma uma decisão, eu tenho a confiança de que, mesmo que seja uma decisão que eu fiquei com medo ou que eu faria diferente, não, Uhum. mas eu oro para que Deus haja na vida Sim. dele. Eu orei para Deus abençoá-lo antes de tomar essa decisão. Uhum. Então eu descanso. Eu entrego para o Senhor, que é o cabeça, né? Então, eu oro direto Uhum. para o cabeça para que Deus abençoe o meu marido como cabeça do meu lar e como líder da igreja, como meu pastor também. Uhum. Daí eu posso confiar. Então, não tem como viver tudo isso se não for uma mulher de oração e de intimidade com Deus, né? Sem dúvida, Rô. A vida de oração faz toda a diferença. Há alguns anos atrás, nas férias de julho, eu fui para Rolândia sem ele. Meus pais moram em Rolândia. Eu fui para Rolândia sem o Anderson e eu fui assistir algumas séries. Eu estava numa fase que eu queria assistir sobre mulheres, né? Você sabe que eu escrevi sobre mulheres, né? E tal. E aí eu assisti a alguns filmes. Eu amo assistir filme também, série. Eu assisti Selma, que é a história de Martin Luther King, né? Uma das fases de Luther King. E eu assisti da Jacqueline Kennedy, aquele filme Jack. Ah, eu já assisti. E eu fiquei muito mexida com as duas mulheres nesses filmes, a esposa, né, de Martin Luther King e Jack. E naquele ano eu orei assim ao Senhor: Senhor, me faz a esposa necessária para Uhum. que o Anderson frutifique como um homem de Deus. Eu quero ser, Senhor, a esposa necessária. Eu não quero ser a esposa que eu quero ser, Uhum. mas eu quero ser a esposa necessária. Que o Senhor faça em mim aquilo que é necessário para que ele frutifique. Não Ah, faz muitos anos que eu uhum. fiz essa oração. Rô, Deus fez um rebuliço, Glória a Deus. um rebuliço, e começou na igreja. Né? O Anderson começou a passar por algumas lutas na igreja, e eu falava: Jesus, eu pedi para o Senhor me fazer a esposa necessária, e agora? Agora eu tô E sendo, agora, o né? que, Necessário. que eu faço? Jesus, socorro! E aí começou um rebuliço, e o Anderson passou por muitas lutas na época, e eu falava assim: amor, você tá bem? Ele falava assim: eu tô bem. E não tava assim,
Estava passando por lutas interiores. E aí eu falei assim, mas amor, e agora? Ele falou assim, fica tranquilo, que o Senhor está tranquila, que o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está fazendo algo em mim. Rô, eu orava, eu buscava, falava, Senhor, o que eu falo para ele? O Senhor falava assim, não diga nada. Cale-se, eu estou fazendo. Amém. Falei, Senhor, mas eu sempre falei. É um treinamento, né? Eu sempre tive algo para dizer. Rô, quem conviveu comigo sabe que eu sou muito falante, eu tenho argumento para tudo. Uhum. E eu não tinha. O Senhor tirou os argumentos, e às vezes o Anderson abria o coração, ele olhava para mim e eu falava assim, vamos orar porque eu não tenho nada para te dizer. Eu não tenho nada para dizer, é o Senhor que tem que falar contigo, eu não tenho nada. E eu fui entendendo que o Senhor estava fazendo de mim a esposa necessária. Uhum. Foi um processo que não foi brincadeira, né? Quando você falou assim que o Senhor nos faz companheiras no deserto, sem dúvida. E naquele momento, a companheira que o Anderson precisava era uma companheira que ouvisse. Amém. E que não tinha soluções. E que a solução estava no Senhor. Me lembro que nesse processo teve um dia... se a minha almofada falasse, Rosana. Porque eu desci, peguei uma almofada e eu gritei, falava, Jesus, me socorre, eu não tenho nada para dizer, faz alguma coisa. Uhum. E nesse processo, o Anderson ganhou um livro que até hoje a gente não sabe humanamente quem mandou, foi o Senhor. E que fez toda a diferença nas decisões que ele tomou na sequência. Glória a Deus. Eu precisava me calar. Foi um aprendizado para você e para ele, né? E tudo faz parte dessa... Acabar. Tudo faz parte dessa vida de oração. A gente não falou tudo que a gente tinha pensado. Vai fazer outras, né? É bom que as lives vão continuando, a gente vai fazendo outras. Então, se eu tenho algo para dizer, né, para as mulheres nesse fechamento de live aqui, que de ensinamento desse período faça essa oração ao Senhor. Se prepare para o que Deus tem para fazer depois, mas diga ao Senhor, Senhor, faz de mim a esposa necessária para que o ministério do meu esposo frutifique tudo aquilo que o Senhor sonhou para frutificar. Amém. Você vai ser a melhor auxiliadora quando você for uma esposa assim, né? Todas nós. Sem Deus dúvida. abençoe, gente. Tem 10 segundos, quero aproveitar para te agradecer, Isabel. Foi muito bom o nosso papo, tô com saudade de você, Um beijo. Eu também, Eu que agradeço o convite, Rô. Que bom que a gente se encontra por aqui, né? Até a próxima, Sim. então, gente.